Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual. Aula número 29. Responsabilidades das autoridades na igreja. Este é o assunto sobre o qual queremos discorrer na aula de hoje, trazendo para você que nos ouve uma ideia clara do que Deus espera das autoridades a quem Ele delega uma parcela da sua responsabilidade no governo da igreja local. Sim, igreja local, porque não é a igreja universal. A igreja universal tem apenas um governo, que se chama o Senhor Jesus Cristo. A igreja local é aquela que tem expressão em uma determinada localidade. Igreja local são todos os crentes, os santos, os filhos de Deus em uma determinada localidade. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em Niterói, em São Paulo, os filhos de Deus em uma determinada localidade são a igreja do Senhor Jesus aí. E a igreja do Senhor não é acéfala, tem uma cabeça que está no céu, mas tem um governo aqui na terra. E o Senhor delega autoridade a determinadas pessoas, mas essas pessoas têm que honrar com o cumprimento de certos deveres a posição que lhes foi confiada. Nós já falamos sobre as responsabilidades de um pai com seus filhos, a responsabilidade de um marido com sua mulher, a responsabilidade de um senhor, de um patrão com o seu empregado e a responsabilidade agora daqueles que são colocados por Deus como autoridade na igreja. Os santos, os crentes, os filhos de Deus devem estar sujeitos àqueles que são líderes na igreja, que são os presbíteros e diáconos. Sim, na igreja onde o Senhor tem a sua imagem representada aqui no mundo. Mas estes, os líderes, devem também, por outro lado, ser pessoas controladas. Isto está escrito de forma bem clara, tanto na carta que Paulo, o apóstolo, escreveu a Timóteo, quanto na carta que ele escreveu a Tito. Dois outros apóstolos, Tito e Timóteo, que eram autoridades delegadas por Deus em determinadas regiões. E Paulo orienta aqueles dois colaboradores seus para fazer as coisas como Deus estava querendo. E nessas cartas ele dá uma lista das exigências que são feitas àqueles que são líderes, que são oficiais na igreja. Que eles devem ser exemplo em primeiro lugar. E isto o nosso irmão apóstolo Pedro diz na sua carta primeira, capítulo 5, que os presbíteros, e ele se coloca como presbítero também, Pedro, todos os presbíteros devem ser exemplo para a igreja. Os anciãos, os líderes, devem também, por outro lado, ser submissos e não querer se impor. Havia um presbítero que queria se impor, um dos líderes que se intitulava o Máximo. Ele conseguiu, de alguma maneira, assambarcar a autoridade no lugar onde ele estava. Isso está em terceira carta de João, versículo 9. Diótrefes quis impor a sua autoridade como se a igreja lhe pertencesse, como se ele não fosse autoridade delegada. Isto nós vemos na Bíblia, além de outras passagens que são dadas em termos gerais, para que se saiba que na igreja há autoridades constituídas por Deus, porém essas autoridades têm compromissos, responsabilidades, deveres, para que eles possam ser exemplo para os fiéis. O líder na igreja deve, além das qualificações espirituais, governar a sua casa de forma exemplar. Os filhos daqueles que são líderes, que são presbíteros, anciãos na igreja, devem ser obedientes. Sem que os filhos sejam obedientes, sem a autoridade reconhecida no lar, os presbíteros, os anciãos, os líderes não estarão qualificados a exercer autoridade na igreja. Isto é pacífico, claro, nítido. Se não for
autoridade reconhecida no lar não pode ser autoridade reconhecida na igreja. Se não tiver os filhos em submissão, não pode exercer autoridade na igreja. A igreja fique acéfala, não tenha líder nenhum, mas não se ponha pessoas que não tenham as qualificações para serem líderes, isto na igreja. Este assunto é sério. Além disso, que não sejam crentes novos, neófitos. Sim. Por quê? Porque os crentes novos não têm a maturidade espiritual suficiente para resistir humilhados quando as circunstâncias lhes forem contrárias. Eles podem se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. Portanto, que sejam ajudadores, obreiros, colaboradores, que sejam obreiros, sim, que sejam obreiros fiéis, crentes novos até, mas líderes reconhecidos publicamente como autoridade na igreja, isto não. Igreja é coisa muito séria. É a noiva do Senhor Jesus Cristo, é o corpo de Jesus Cristo. Igreja é a expressão do reino de Deus na terra e não pode ser governada de qualquer maneira. Os presbíteros que regem a igreja devem saber que a vida deles é uma vida observada, deve ser séria. O obreiro, por outro lado, é aquele que tem um ministério específico em determinada posição, em determinado lugar, e os obreiros devem saber que na posição onde estão, no seu ministério, eles são autoridade constituída por Deus. No entanto, o apóstolo Paulo escreve para Tito, um obreiro reconhecido, Tito 2,15. Ninguém despreze a tua mocidade, ninguém te despreze. O obreiro deve fazer tudo para não permitir que alguém despreze a autoridade que ele tem do Senhor. Exorta com toda a autoridade, ou seja, usa a autoridade, exorte, sim, faça isto. O apóstolo Paulo dizia a Tito que ele tinha autoridade de Deus e tinha que usar a autoridade que não permitisse que alguém o desprezasse. Um obreiro deve ter vida disciplinada para não ser desprezado. Se um obreiro tem vida repreensível, certamente ele será desprezado. Mas se a sua vida é exemplar, é disciplinada, então ele não dará motivos para ser desprezado. Ele não pode dar ensejo a que seja desprezado. Mas também ele não pode ser convencido. No outro extremo ele tende a cair, ser convencido de que é autoridade constituída por Deus e que todos têm que lhe submeter. Não é bem assim. Ele tem que dar exemplo. Ah, é tão difícil representar a Deus. É difícil. A autoridade constituída por Deus é a autoridade que dará contas a Deus. Aquele que representa a autoridade de Deus deve se manter no seu posto, haja o que houver. Aconteça o que acontecer ao seu redor, a responsabilidade é grande de estar na presença de Deus, de se santificar e de ser exemplo para todos. Não permitir que seja desprezado o seu ministério, que o nome do Senhor que é invocado sobre ele seja caluniado. Não, nós temos que exortar a todos aqueles que detêm alguma parcela de responsabilidade que permaneçam nos seus postos com santidade, com temor de Deus, para que o seu ministério seja frutífero e para que possam bem e melhor representar a autoridade de Deus que está sobre eles. Mas há outros aspectos que queríamos ainda enfatizar. À medida que se cresce espiritualmente, as pessoas vão tendo a sua autoridade mais e mais reconhecida. Mas há características que mostram nítida, indelevelmente, que a pessoa está crescendo espiritualmente. As ações próprias vão diminuindo. O líder, a autoridade que está na presença de Deus, já não tem tantas iniciativas próprias, já não tem tantas ideias luminosas. As suas ações próprias vão diminuindo. Ele não faz mais o que gosta, mas ele obedece. Está sempre pronto a obedecer.
já não faz mais o seu gosto, já não tem caprichos, já não tem preferências. Ele obedece. No início, o crente tem muita atividade, muita ideia e quer fazer muita coisa na igreja. Mas não lhe passa pela mente se ele está agindo em obediência. Isso é detalhe. É de segunda importância para o crente novo. Ele quer fazer, pensando que a quantidade estará agradando a Deus. Ele quer fazer, quer ver resultados, quer ver as coisas aparecerem. E, de certa forma, é bom que haja esse espírito para animar os crentes mais antigos, mas sabendo que nada de sobrenatural, nada de permanente, de concreto, será feito desta forma. Nada de permanente será feito no ânimo, na disposição, na alegria, no entusiasmo da carne, das ideias próprias, das iniciativas próprias. Isto é fogo estranho. Quantos estão querendo fazer e acontecer na igreja, como se a igreja fosse um laboratório de ensaios de relacionamentos humanos, ou de marketing, ou de publicidade, de propaganda, ou de shows, ou de mais não sei o que. Estão querendo fazer da igreja um laboratório para promoção de nomes de pessoas. Um absurdo aos olhos de Deus. Isso é coisa de crentes carnais, de crentes novos que ainda não aprenderam a se submeter, que ainda não aprenderam que o que importa para Deus é um povo obediente. Não são as ideias, não são as promoções, não são os programas, as campanhas, nada disto, não é isto que agrada a Deus, mas uma obediência sincera, humilde, de quem está quebrantado, de quem está obedecendo ao Senhor. O crente novo vai aprendendo essas coisas à medida que ele vai crescendo espiritualmente. No início, muita atividade e pouco fruto espiritual. Mas quando ele vai crescendo, as atividades diminuem, porém os resultados espirituais vão se avolumando, até o ponto de ele poder dizer, como Paulo, que já não tem mais interesses nessa terra. Tudo que era lucro considerou perda por causa de Cristo. Sim, até que ele possa dizer, já não mais eu vivo, não tenho mais interesses nessa vida, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este é o alvo daquele que cresce espiritualmente, que é a autoridade constituída por Deus. Um outro aspecto ainda a levantar é a respeito da diferenciação entre a autoridade e a pessoa que exerce aquela autoridade. A pessoa é humana, é falha, mas a autoridade que está investida sobre ela não é falha. A pessoa sim é falha, porque é homem, mas a autoridade é de Deus. No ministério, na posição de autoridade, o homem representa Deus. Uma desfeita contra ele é desfeita contra Deus. Agindo pessoalmente, independentemente, humanamente, o homem é ele próprio. Falhando ele, a falha é sua. Mas no ministério a coisa é séria. Falhando ele, a falha é espiritual. Falhando ele, Deus o responsabilizará, porque a coisa é muito séria. Saiba que Deus exige daqueles a quem ele dá responsabilidade, a quem ele delega autoridade. Você, se está querendo ter autoridade, e esse é o nosso próximo assunto, você está num bom caminho. Deus se agrada disto, mas saiba você que Deus não pode tolerar que as coisas sejam feitas de qualquer maneira e que aquela pessoa que está em posição de autoridade ande de qualquer modo. Ele tem que se separar, se santificar, ele tem que estar em posição exemplar, em condições de exercer a autoridade que Deus lhe concedeu.